Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui falo de autismo e hoje o tema é um débito que eu tenho comigo. Responder a pergunta: o que é autismo severo? Gente, o que é autismo severo? Vamos falar tecnicamente? É aquele autista não verbal que precisa de muito apoio, praticamente não tem independência. Ele não tem a independência para hábitos de vida diária, tipo fazer cocô e não limpar, não tomar banho, não saber fazer a própria comida, não saber pedir porque ele tem dificuldade, ele não fala. Esse autista precisa sempre de estar com alguém ao lado. Sempre. Não tem jeito de ele ficar sozinho. E essa pessoa, ela cresce. E as pessoas que cuidam dela envelhecem. Isso é muito difícil. Sem falar, gente, que esse autista severo, ele é tão severo, também porque normalmente o quadro de autismo vem com comorbidade. Uma das comorbidades muito comuns é a epilepsia e que muitas vezes, gente, isso me provoca uma pergunta. Existem síndromes epiléticas muito sérias que às vezes eu me pergunto se esse autista severo que tem epilepsia, se o autismo dele não são só sintomas da síndrome epilética. Isso para mim ainda é uma coisa que eu não consegui responder e que eu não sei se alguém vai conseguir. Então, é uma coisa muito grave, né? A gente conhece muitos autistas por aí que têm isso, são autistas severos, são adultos, têm síndrome epilética, mas também existem coisas mais graves ainda. Existe aquele autista que tem síndrome de Down, que tem quase que uma cegueira, que tem hipotonia, não consegue se sustentar de pé praticamente, ele vive sentado. Muito difícil, não é, gente? Então, sobre esse autismo severo, eu tenho um caso, um aumento de casos que eu conheço por causa do meu filho, né, que é um autista severo, de 39 anos, o Pedro Ivo, que tem epilepsia. Então, eu conheço muito disso, porque isso me interessa tanto, que eu vivo lendo, pesquisando, e eu posso dizer para vocês que esse autista severo aí de nível 3 de suporte que o DSM descreve é muito técnico porque verdadeiramente é. Gente, é uma hecatombe. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha vida com meu filho para vocês entenderem como é complicado. Veja bem, você tem um filho que nunca vai auferir renda, nunca. O pai, muito comumente, vai embora, porque ele não dá conta dessa situação. Os amigos desaparecem. Você tem que trabalhar, porque quem é que vai sustentar esse menino? Quando ele é criança e quando ele crescer, que ele vai virar um homem? O Estado brasileiro? Se falar sobre isso, nós vamos falar de muitas horas seguidas, então vou esquecer. O Estado não vai sustentar. A família, por mais que ela seja uma família bacana, tudo bem, ela não te ajuda, ela não dá conta. Eu já vi muita gente falando, que minha família abandonou. Gente, a família não é que ela abandona, não. Ela não tem capacidade de entrar nesse lugar. É um lugar muito árduo, muito difícil. A minha mãe, quando estava viva, ela às vezes se dispunha a ficar com o Pedro para mim. Quando eu chegava em casa, ela estava chorando, desesperada. Via de regra, ela me perguntava como que eu aguentava aquilo. Ela me falava, ela tinha um negócio que ela falava comigo sempre, que ela já tinha reparado que isso doía muito nela, que a filha dela dormia por ano, comia por mês, não tinha vida própria, vivia com uma coisa muito difícil. Gente, eu não sentia tanto igual ela falou. É até engraçado, porque assim, isso é o meu jeito de ser. Eu sei que muitas mães sentem muito isso. Então, essa severidade toda, de não ter uma empregada que dê conta. Eu não tenho empregada mais, eu tenho 66 anos, o meu filho tem 39, ele é um autista muito severo,
E eu não consigo ter empregado porque não adianta. Eu tenho uma faxineira atualmente que dá muita conta dele para mim, assim, eu vou sair, ela fica com ele, ele adora ela é de bom humor, uma pessoa bacana. Então, eu tenho um psicólogo que cuida dele, nós temos, né, na verdade, que cuida dele, que é o curador dele junto comigo, sai com ele no fim de semana. A gente tem um personal que anda com ele durante a semana, ele tem uma escola especial. Gente, você está no paraíso e você tem dinheiro para pagar isso? Você não tem ideia de como é difícil a gente chegar nesse lugar. Como eu tive que trocar a minha vida inteira. Porque, gente, antes de Pedro Ivo, eu tive um sonho. Eu era nadadora amadora no Minas, a minha família é super atleticana, meu avô jogou no Galo, meu pai era conselheiro do Galo, e eu era doida com esporte. Qual era o meu sonho? Era ser psicólogo do esporte. Gente, hoje existe o paraesporte. Na época nem isso tinha, né? Mas eu queria ser psicóloga do Clube Atlético Mineiro. Esse era o meu sonho. Eu consegui. Antes do Pedro nascer, quando eu me formei, eu estive trabalhando no Galo com essa proposta. Então, assim, eu tive que cancelar com isso aí. E é muito difícil. Sem contar, gente, que assim, você cancela sonho e você anula a sua realidade. Quando o Pedro tinha, assim, tipo 1 ano, eu ia tomar banho, eu colocava ele na porta do banheiro, porque ele ficava berrando o tempo inteiro. Eu punha ele naqueles carrinhos e ele caía. Aí eu saía do banho, catava ele, punha de novo. Eu ia sair com ele, ele não aceitou fralda a partir dos 9 meses de idade. Ele arrancava tudo. Eu ia sair com ele para baixo, para cima, eu tinha que carregar uma mala. Ele fazia xixi compulsivamente, cocô compulsivamente. Ele fazia xixi em mim. Até então, uma época, eu só levava a mala dele. Um dia aconteceu, ele me mijou toda no meio da rua. Eu comecei a pensar, gente, tem que levar a mala para mim também, né? Eu não durmo até hoje. O Pedro não dorme de noite, ele só dorme de dia. Ele é um morcego. Eu até gosto de ficar acordada até mais tarde, mas ele às vezes passa às vezes não, com muita frequência. Ele passa a noite inteira em claro. E como ele é muito dependente, toda hora ele tá lá no meu quarto. A gente não dorme, né? A gente não come, você tá comendo, ele vem, me puxa. Então, assim, é uma vida muito maluca. Quando ele tem aula, quando o Jorge, que é o psicólogo, está mais presente, né, durante o ano inteiro, isso abranda, porque tem horários que eu tenho uma certa folga. Mas, por exemplo, agora que ele está de férias, o Jorge também tem uma filha que está de férias. Então, o Jorge não está pegando ele aqui no fim de semana. E eu tenho que ficar com ele a semana inteira. Então, essas coisas, gente, elas são dificílimas. É tipo assim, a gente vive numa guerra, mas não tem vitória em termos técnicos, porque não se ganha uma batalha. Não existem batalhas. É uma guerra eterna. E aí, o que que acontece com uma pessoa que tem um filho assim, com esse filho assim? O que que vai acontecer com ele? Essas são coisas, gente, que eu aprendi apanhando muito, né? Eu tive que trabalhar, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, cuidar desse filho, porque ele é só meu. A verdade é essa, apesar de ter um Jorge. O Jorge tem platela do Pedro comigo. Vai ficar com ele quando eu morrer, mas eu já trabalhei, o Pedro tem uma aposentadoria. Então, ele realmente dependeu sempre, quase que totalmente de mim. Eu tenho os apoios, mas são apoios que são passageiros. Uns vão embora, não ficam. Os que ficam, não é todo dia. Eles podem bater a porta. Eu não. A minha porta para Pedro Ivo tem que estar aberta 24 horas por dia há 39 anos. E é um negócio que às vezes eu falei esses dias com o nosso médico, nosso clínico é o mesmo, que eu já tenho a idade minha e a dele somada, que é verdade, não é mentira. Eu sou 2 pessoas, eu tenho que responder por 2 pessoas, eu tive que trabalhar por 2 pessoas, e eu só tenho um corpo, e ele ficou velho. Olha para vocês verem que coisa maluca.
Graças a Deus, gente, aí eu posso falar da parte boa disso tudo aí, é que com tudo isso que aconteceu na minha vida, eu consegui crescer espiritualmente. Eu consegui encontrar um caminho que você vê eu falando aqui sobre esse assunto, se você ver meus outros vídeos, você vai ver aí. Sou uma pessoa alegre, feliz, até, posso até dizer isso, porque eu entendi que tudo isso tem um outro porquê, que eu não sei exatamente qual que é. A gente não fica sabendo, talvez fique sabendo alguma outra em outra vida, depois que morreu, talvez não fique nunca, mas existe um porquê. E esse porquê, que eu não sei a resposta, ao mesmo tempo eu tento responder fazendo coisas igual a essa, falando num vídeo para outras mães, para outros pais. Escrevi um livro contando sobre a vida do Pedro, agora estou escrevendo um outro livro falando de coisas técnicas. É um livro que já está no forno, ele vai ser online. Essas coisas, a gente está discutindo sobre isso, é que abrandam pessoas como eu. Eu li muitos livros sobre relatos, casos verdades. Quando começou a aparecer mais literatura, mais filme, tipo de coisas que pareciam com a minha causa, vamos dizer assim, eu lia tudo, eu engolia tudo, porque assim, é isso que faz a gente pensar que por algum motivo, que deve ser sério, isso acontece com a gente. Eu não tenho nenhuma dúvida que tudo isso aconteceu comigo porque eu precisava. Do que você precisava? Não é uma coisa que a gente consegue fazer, falar em coisa técnica, dar uma resposta objetiva. Eu não precisava de 1 quilo de farinha de trigo. Eu precisava passar por tudo isso e eu estava preparada. Isso que é mais interessante, né? Porque apesar de eu estar exausta, esquecer às vezes até meu nome, esquecer o nome do Pedro Ivo, eu convivo com isso de uma forma que é muito bacana, porque o ganho que nós dois temos aí não é só eu, não. É essa coisa espiritual. Ele é um autista muito severo, mas ele é também, vamos dizer, que ele seja feliz? Acredito que sim, para o semblante dele, pelo o jeito que ele ficou socializado, tanto que ele gosta das pessoas. Onde ele vai, as pessoas falam isso dele, que ele é um fofo, que ele é carinhoso. Ele exala energia boa. Um dia eu falei até isso com a minha terapeuta. Eu tive uma terapeuta antes da pandemia, tive várias vezes, né? Mas essa era uma que eu gostava muito. E eu falei com ela, Suzana, eu acordo de manhã, e é bem comum que às vezes ele nem foi dormir, Pedro nem foi dormir ainda, e eu dou de cara com aquele olho que tem uma luz que eu não conheço igual. É uma luz de tanto amor que ele transforma o meu coração. Eu sou uma pessoa dura. Você para aguentar isso tudo também você tem que ser uma pessoa dura. A verdade é essa, né? Mas eu nunca fui uma pessoa pessimista. Então eu acho que assim, a fórmula para a gente aguentar um autista severo com outras comorbidades, ainda tão severo ainda, é a gente ser otimista. E é a gente aprender nas entrelinhas o que isso veio para nos dizer. Se você está por aí com um filho severo, às vezes ele não é adulto ainda, está arrancando os cabelos, se perguntando por que eu, que miséria é essa, comece a perceber. Olha por essa janela. A janela não fica muito aberta às vezes. Não é tão claro. Mas a gente tem que procurar porque ela existe. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, senão não tinha chegado até aqui. Existe muitas coisas além daquilo que a gente passa. A gente às vezes fala, igual eu falei aqui, tantas coisas difíceis, né? Que eu passo com ele. Mas, gente, se eu for pensar assim, até objetivamente, quando o Pedro Ivo nasceu, eu era psicóloga, eu tive estudo, eu guiava carro, que é uma coisa muito importante para carregar ele para baixo, para cima. Eu tinha uma condição de oferir renda para cuidar dele. Foi difícil, porque eu tinha que oferir renda e também cuidar desse cara aí, né, o tempo todo. Mas eu consegui. E muita gente não tem, gente, essas coisas.
Nasce autista lá na favela, que a mãe tem outros filhos com outros homens e ela não tem, às vezes, capacidade, porque é difícil de suportar isso tudo. Então, eu me sinto assim no dever de estar falando essas coisas, porque elas existem. E às vezes a gente está só arrancando o cabelo porque a gente está muito com o pé na terra. A gente está muito no concreto. Ah, é um filho que não trabalha, que dá um monte de tilt. Para que serve essa coisa? Já me falaram isso. Eu, graças a Deus, nunca pensei dessa forma tão austera, né? Mas uma pessoa que eu gosto já me falou isso. Para que serve esse peduíno? Gente, serve para isso, para a gente crescer. A gente não cresce soltando bolinhas de sabão. A gente cresce comendo pimenta. E um filho assim, ele vem para você comer pimenta pura. Mas você vai aprender a não queimar a língua mais. E isso é bacana. E se a gente conseguir isso, então assim, de uma certa forma, né? Eu tenho um filho com autismo severo, grave, que tem uma epilepsia gravíssima, que não tem remédio que faça ela melhorar. Agora tem o canabidiol, que é caríssimo, ele está tomando. Eu tenho esse filho assim, mas eu tenho muito orgulho de ter esse filho. Eu tenho muito orgulho de falar dele, de falar do nosso caso, porque a gente precisa falar dessas coisas muito, porque nós somos seres que estamos destruindo o planeta porque a gente só pensa no lado material. A gente só pensa naquilo. Ai, meu filho vai ser um político, meu filho vai ganhar muito dinheiro. A gente só pensa nessas coisas. A gente tem que pensar no outro lado, porque não é à toa que a gente está aqui, não. E a gente não consegue aprender direito. Mas quando vem um filho que você tem que comer pimenta malagueta todo dia, você começa a aprender, porque você começa a pensar em outras coisas. E é importante passar isso para as outras pessoas. Beijo.